Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Michel e nós estamos iniciando agora mais uma das nossas aulas de matemática. A aula de hoje será uma revisão para a prova de vocês. Então, o conteúdo dela é específico e direcionado para as questões que irão cair na prova. Então, irei apresentar para vocês uma coletânea de diversos exercícios e problemas que já resolvemos. Acompanhem comigo. Bom, gente, agora iremos resolver um exercício utilizando o cálculo da média aritmética. Vamos à leitura do enunciado. Em um curso de inglês, as idades dos 8 alunos matriculados na turma A eram as seguintes: 13, 16, 15, 17, 13, 16, 15 e 15 anos. Determine qual é a idade média entre os alunos desta turma. Para que a gente calcule esse valor, iremos substituir todos esses valores na nossa fórmula da média aritmética, que ficará mais ou menos a seguinte. Nós temos lá que a média é igual à soma de todas estas 8 idades divididos por 8, ou seja, divididos pelo número de alunos que nós temos nessa turma. Então, nós concluímos que a soma de todos os valores é igual a 120, 120 dividido por 8 é igual a 15. Então, a resposta para esse exercício seria igual a 15 anos. Bom, gente, para explicar para vocês o conceito de mediana, estou usando o exemplo apresentado no primeiro vídeo, aquele que contava a história dos alunos matriculados na turma A de um curso de inglês. Agora, acompanhem comigo ali a leitura das idades deles. Eram 13, 16, 15, 17, 13, 16 e 15 anos. Então, para mostrar a vocês o conceito de mediana, lembram que na definição no quadro anterior dizia que era o termo central de números organizados em ordem crescente ou decrescente? Então, percebam que esses números estão de forma aleatória. Então, para isso, iremos organizá-los em ordem crescente. Acompanhem lá comigo que o termo central desta análise é o 15. Por quê? Porque essa análise possui um número ímpar de números. Reparem lá comigo, são 7 números, onde o quarto número, ou seja, o termo central, é o 15. Agora, observem lá comigo o exemplo da análise quando o número de elementos é par. Bom, gente, agora acompanhem que possuímos 8 idades de alunos ali. Então, para encontrarmos a mediana desta análise, devemos, primeiramente, organizar os números em ordem crescente. E como a definição de mediana já diz, quando nós possuímos um número par de elementos, a mediana será a média aritmética dos dois elementos centrais. Acompanhem comigo nesse slide. Primeiramente, organizamos em ordem crescente a idade dos 8 alunos, do 13 ao 17. Após isso, conseguimos localizar os dois elementos centrais, que são o 15 e o 16. Então, a mediana é obtida através da média aritmética destes dois números. Acompanhem lá. Devemos somar o 15 com o 16 e dividir por 2. Resposta: 31 dividido por 2, que é igual a 15,5. Então, esse valor é a nossa nova mediana. Bom, gente, agora, trabalhando um pouco com o conceito de moda, na verdade, é uma coisa muito simples de ser interpretada. Moda, em uma análise, nada mais é do que aquele elemento que mais repete, ou seja, aquele elemento que, em uma análise de dados, aparece com uma maior frequência. Agora irei passar para vocês alguns exemplos para que vocês compreendam um pouco melhor. Bom, pessoal, neste exemplo nós temos a idade de alguns alunos. Para calcularmos a moda desta análise, aconselho vocês que uma das estratégias que podem ser tomadas é a organização desses números em ordem crescente ou decrescente. Assim, ficará muito fácil para nós encontrarmos o valor que mais repete. Acompanhem comigo lá. Nós temos, entre todos esses números, estas 7 idades, que o valor que mais se repete é o 15. Então, neste exemplo, a moda é igual a 15, pois ela se repete 2 vezes
enquanto todas as outras idades aparecem apenas uma vez. Bom, esse exemplo agora é um pouco diferente do anterior. Acompanhem comigo lá sua resolução. Para encontrarmos a moda, iremos primeiramente organizar esses 8 números em ordem crescente. Após isso, notamos que o valor 12 aparece 2 vezes, assim como o 15 também aparece 2 vezes. Ou seja, a moda, nesse caso, seriam esses dois valores, seria o 12 e o 15. Então, neste caso, esta análise recebe um nome especial, ou seja, é uma análise bimodal, pois possui dois elementos como moda. Bom, gente, esse é o nosso último exemplo. Reparem comigo que, ao organizarmos estes valores em ordem crescente, percebemos que não existem valores que mais repetem. Ou seja, todos os valores que nós temos aí aparecem apenas uma vez. Neste caso, dizemos que não existe moda. E, como o exemplo anterior, também recebe um nome específico. Essa é uma análise que chamamos de análise amodal, pois não existe elemento que aparece com uma maior frequência do que os outros. Bom, pessoal, agora estamos no último conceito da aula de hoje, o conceito que fala sobre amplitude. Como os anteriores, também é um conceito muito simples de ser interpretado. A amplitude de um conjunto de dados nada mais é do que a diferença entre o maior valor desta análise e o menor. Irei mostrar para vocês agora alguns exemplos. Bom, pessoal, para calcularmos amplitude, basta efetuarmos uma conta de subtração, onde subtraímos o menor valor da nossa análise do maior valor. Então, acompanhem comigo. Primeiramente, organizei a idade destes alunos do exemplo anterior em ordem crescente. Assim, notamos que o menor valor é 12 e a maior seria 17. Então, o menor valor seria 12 anos e o maior valor apresentado, 17 anos. Para calcularmos a amplitude, basta fazermos 17 menos o 12. Ou seja, nós temos que a amplitude neste exemplo é igual a 5. Bom, pessoal, temos aqui agora outro exemplo para o cálculo da amplitude. Temos aqui um exemplo que mostra o tamanho do pé de 5 jogadores de futebol. Esses valores são os seguintes: 39, 38, 41, 42 e 41. Agora, para facilitarmos a nossa análise, primeiramente organizamos esses valores em ordem crescente. Assim, notamos que o menor valor é o 38 e o maior valor é o 42. Bom, gente, só um detalhezinho. Neste caso, para o cálculo da amplitude, não é necessário sempre organizarmos a amostra em ordem crescente. Eu estou mostrando aqui um exemplo para facilitar a visualização de vocês. Então, voltando ao nosso cálculo da amplitude, devemos subtrair o 38 do 42, ou seja, a amplitude é o maior valor menos o menor valor. Então, nós temos nesta análise uma amplitude igual a 4. Bom, pessoal, primeiramente irei falar a vocês o que é congruência de triângulos. Congruência é um termo utilizado em geometria para dizer que duas figuras apresentam a mesma forma e as mesmas medidas. Então, como falamos de congruência de triângulos, queremos mostrar a vocês triângulos que possuem as mesmas características e são idênticos, tanto no seu formato como em suas medidas. Como os dois triângulos acima, o verde e o amarelo. Sabemos que ambos são triângulos retângulos e possuem lados medindo x e o seu maior lado, lado oposto ao ângulo reto, mede y. Então, assim, garantimos que estes dois triângulos são congruentes. Bom, pessoal, um detalhe bem importante da aula de hoje é que vocês não devem confundir figuras semelhantes com figuras congruentes. Figuras semelhantes apresentam alguns casos de semelhanças, ou seja, alguma razão de acordo com seus lados, ângulos iguais e assim por diante. Porém, as figuras congruentes são figuras que apresentam todas as suas características iguais, tanto as medidas como o seu próprio formato. Então, são figuras idênticas.
Bom, gente, o primeiro caso de congruência que temos é o caso lado, lado, lado. Ou seja, um caso onde todos os lados correspondentes são iguais. Reparem nos dois triângulos abaixo. Verifiquem que todos eles possuem um lado medindo 5, outro lado medindo 4 e outro lado medindo 6. Então, os lados correspondentes são idênticos. Logo, podemos afirmar que esses dois triângulos são congruentes pelo caso lado, lado, lado. Bom, pessoal, o segundo caso de congruência é o caso lado, ângulo, lado, onde devemos ter dois pares de lados correspondentes congruentes e dois ângulos congruentes. Assim, garantimos que esses dois triângulos eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Este é o terceiro caso de congruência. É o caso ângulo, lado, ângulo. Reparem essas duas figuras abaixo. Elas possuem um par de ângulos congruentes, que seriam os ângulos que medem 20 graus, um par de lados congruentes, que seriam os lados que medem 20 centímetros cada um, e um par de ângulos que são congruentes, que são os ângulos que medem 41 graus. Então, quando temos dois triângulos com esse formato e essas características, podemos afirmar que eles são semelhantes pelo caso ângulo, lado, ângulo. Bom, pessoal, este, por fim, é o quarto caso de congruência. É o caso lado, ângulo, ângulo oposto. O que vocês devem estar pensando é o que seria o ângulo oposto. Reparem no lado desses triângulos que medem 4 centímetros. O ângulo oposto a esse ângulo é o ângulo que está ao outro lado, ou seja, é o ângulo que não faz parte deste lado. Reparem, então, que o ângulo oposto, nesse caso, é o de 96 graus. Quando possuímos um par de triângulos que apresentam essas características, dizemos que ambos são congruentes pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre os quadriláteros. Alguns exercícios que podem ser cobrados no simulado de vocês serão os exercícios que trabalham com os ângulos internos de um quadrilátero. Lembrem-se que sempre a soma de todos os ângulos internos é igual a 360. Então, quando temos alguns exemplos iguais a estes, devemos somar os valores e igualarmos a 360, resolvendo assim a expressão numérica formada. Bom, pessoal, agora irei mostrar uma das formas para a resolução da primeira imagem. Só para deixar bem claro, existem inúmeras formas, porém, irei utilizar o conceito da soma de todos os ângulos internos do quadrilátero. Temos então a seguinte expressão: 2x menos 30 mais x mais 20 mais 110, tudo isso igual a 360. Bom, pessoal, nesse caso, vocês devem somar os elementos semelhantes e isolarem o valor de x, para então substituí-lo nas expressões formadas para encontrar o valor dos ângulos superiores desse trapézio. No segundo exemplo, nós também iremos trabalhar com a mesma forma de raciocínio. Iremos fazer a soma de todos os ângulos internos. Então, nós temos x mais 50 mais 70 mais 110 igual a 360. Bom, pessoal, então a nossa aula de hoje chegou ao fim. Agradeço a todos vocês por terem assistido. Um grande abraço e até logo!